Olá, começa agora o Em Dia com a Saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. Um espaço para falarmos sobre saúde física, mental e emocional. Tudo isso por meio de entrevistas com profissionais das mais diversas especialidades médicas. Hoje vamos falar sobre hipertensão arterial. Acompanhe as entrevistas do nosso programa, porque a partir de agora você vai ficar em dia com a saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 30 anos, houve um aumento significativo no número de pessoas hipertensas no mundo. São mais de 1 bilhão de pessoas com idades entre 30 e 79 anos enfrentando esse problema de saúde. No Brasil, são aproximadamente 26 milhões de hipertensos. Mais de 300 mil pessoas morrem todos os anos devido à doença. 800 por dia. Um problema sério, mas que tem controle. E para conversar sobre causas e tratamentos da hipertensão arterial, eu converso agora com a cardiologista Jaqueline Ribeiro. Seja muito bem-vinda ao Em Dia com a Saúde, doutora. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que é extremamente importante. Importante, eu já quero começar perguntando o que é hipertensão arterial. Bom, a hipertensão arterial, conhecida como pressão alta, é uma doença que tem múltiplos fatores e que se caracteriza pela elevação persistente e sustentada da pressão arterial, a partir de valores de 140 ou 14 de máxima e 90 de mínima. Então, a partir desses valores, quando a pessoa apresenta 2 ou mais medidas, a gente já considera um indivíduo hipertenso. Tem alguma associação com sintomas? A doença apresenta sintomas ou é uma doença silenciosa? A grande característica clínica da hipertensão é o fato da doença ser assintomática. E é o que torna a doença tão perigosa. Quando surgem os sintomas, quando a pessoa desenvolve alguma manifestação clínica, geralmente já é complicação da doença, já é porque a doença afetou algum órgão, como o coração, os rins, os vasos. Ou então, quando a pessoa tem o que a gente chama de hipertensão secundária. Então, existe uma doença específica que está causando aquela elevação da pressão. Então, essa tontura, esse mal-estar, já pode estar associado a um quadro de pressão alta, mas um quadro mais significativo. Complicada, por alguma lesão em algum dos órgãos que a doença afeta. E como descobrir essa pressão alta? É aferindo? É fazendo algum exame mais complexo? O que fazer? Na verdade, a aferição da pressão arterial, a medida da pressão arterial, é a forma que a gente utiliza para fazer o diagnóstico da doença. A aferição da pressão arterial tem sido o método utilizado pela imensa maioria dos médicos nos últimos 100 anos para dar o diagnóstico da doença e conduzir o tratamento. Existem métodos que facilitam hoje em dia, que nos ajudam para o diagnóstico, como as medidas fora do consultório, principalmente a utilização da MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Mas um método que infelizmente não é acessível para a grande maioria das pessoas, principalmente quando a gente fala de atenção primária. Então, a boa e velha aferição da pressão arterial, feita de forma correta por uma pessoa habilitada, é o que permite o diagnóstico da doença na maioria das vezes. Muitas vezes acontece aquelas campanhas de saúde, que levam profissionais para uma praça, para um supermercado e faz a aferição da pressão. Podemos dizer que é o suficiente? Dá para se ter realmente um diagnóstico adequado ou pode ser só um início? Para fazer o diagnóstico, não. Essas campanhas, elas são importantes como uma forma de triagem, Permite que a pessoa tenha ali uma ideia, mais ou menos, de como está a sua pressão arterial. Mas para fazer o diagnóstico, existe um protocolo, que a gente segue, alguns cuidados que a gente tem que ter, o uso correto do aparelho, calibrado, validado, com o manguito adequado para a circunferência do braço do paciente, alguns cuidados, o paciente tem que estar em repouso, não pode estar com a bexiga cheia, enfim. Mas aproveitar essas campanhas para aferir, sem dúvida nenhuma, pode contribuir com uma forma de triagem mesmo, para a pessoa ter uma ideia de como está a sua pressão arterial.
E qual profissional pode ser considerado o adequado para fazer uma aferição de pressão ou o tratamento da pressão alta? Necessariamente o cardiologista, a senhora é cardiologista, necessariamente é o cardiologista? Não, não. Para aferir a pressão arterial, qualquer profissional da área de saúde, para fazer o diagnóstico da doença e conduzir o tratamento, aí o médico. Quando a gente fala de hipertensão, você mesma citou os números, né? Então, mais de 30%, em torno de 30% da população brasileira tem hipertensão e não tem cardiologista suficiente para atender todo mundo. Então, no cenário ideal, a gente deveria oferecer na atenção primária, né, o profissional qualificado, o médico da atenção primária, o médico de família, para fazer o diagnóstico e conduzir o tratamento dos pacientes hipertensos não complicados, encaminhando ao especialista apenas aqueles com graus mais severos de doença, com complicações de órgãos-alvo, já com insuficiência cardíaca, insuficiência renal, né, seria o ideal. A senhora falou sobre complicações, né, que quando a pressão arterial já é considerada elevada, ela pode comprometer outros órgãos além do coração? Sim, sim. A doença ela afeta, né, os vasos do nosso corpo de uma forma geral e a partir daí afeta vários órgãos. Então, coração gerando o aumento do risco de infarto, de insuficiência cardíaca, os rins sendo uma causa muito importante junto com o diabetes. A gente não associa. Uma das principais causas ali, hipertensão e diabetes juntas, né? As duas patologias são as principais causas de doença renal crônica, inclusive terminal, levando à necessidade de diálise, transplante, alterações nos olhos, né? Alterações nas artérias do corpo, enfim, é uma doença que tem uma repercussão sistêmica muito importante quando não tratada. Geralmente a pressão alta acaba sendo associada a problemas cardíacos, mas como a senhora está explicando, é muito mais complexa, atinge muito mais. Né? E por onde começar o tratamento? Necessariamente ele é medicamentoso ou tem relação também com hábitos de vida? Sim, o tratamento da hipertensão tem duas vertentes, né? O tratamento não medicamentoso e o medicamentoso, eles caminham juntos, obrigatoriamente. Quando a gente faz o diagnóstico de hipertensão, a gente avalia o paciente, né, clinicamente, com alguns exames complementares e estratifica o risco desse paciente, né? Quer dizer, a gente estima o risco dele ter as complicações. A partir daí, a gente define uma meta de pressão que tem que ser atingida e programa o tratamento. Para aqueles de baixo risco, o tratamento inicial pode ser puramente só com mudanças do estilo de vida. Caso ele não responda de forma adequada, inicia-se o tratamento. É interessante o medo que algumas pessoas têm de tomar medicamentos, né, de ficar refém de remédio, mas necessariamente, como a senhora falou, não necessariamente o tratamento vai ser medicamentoso. Mas quando precisa de medicamento, é para o resto da vida, por um período para estabilizar, como é que funciona? Eu costumo falar até a missa de sétimo dia. Né? Verdade? É, de uso contínuo, porque a doença não tem cura. Então, a gente está falando de hipertensão primária. Né? Hipertensão secundária, outro setor. Então, se existe uma doença específica causando hipertensão, pode ser que eu tratando aquela doença, o paciente fique curado da hipertensão. Mas isso acontece em menos de 10% dos casos. A imensa maioria tem hipertensão primária, então não tem cura, primeiro fato. Então, o tratamento é para o resto da vida. O número de pessoas hipertensas e também, infelizmente, o número de pessoas que acabam morrendo em decorrência desse problema de saúde tem aumentado. Por quê? As pessoas estão deixando de seguir o tratamento, como a senhora falou, muitas vezes é para o resto da vida. As pessoas estão abandonando o tratamento? Existe um problema crônico quando a gente fala de tratamento da hipertensão, né, que é exatamente a dificuldade que as pessoas têm em aderir ao tratamento. Por quê? É uma doença assintomática. Então, muitas vezes a pessoa pensa, eu não estou sentindo nada, então eu não tenho nada, eu estou bem. E, infelizmente, às vezes ela começa o tratamento e tem algum efeito adverso da medicação. Então, eu não estava sentindo nada, comecei a usar o remédio, não estou legal. Então, simplesmente abandona o tratamento. Então, esse é um problema. Por outro lado, os hábitos de vida têm contribuído cada vez mais para o aparecimento de hipertensão e cada vez mais precocemente. Então, sedentarismo, obesidade, sobrepeso, né? O estresse, a alimentação inadequada, consumo excessivo de sal, consumo excessivo de álcool, todos esses são fatores que têm contribuído para o aumento da prevalência da doença. É uma doença muito associada aos nossos hábitos modernos de vida. Aos maus hábitos. Aos maus hábitos.
Nós estamos aqui para falar dos bons hábitos. Então, doutora, queria perguntar, além da mudança de hábitos de vida, medicamento, o que mais que é possível fazer? Então, adotar o estilo de vida saudável é fundamental, né? Então, a gente tem que cuidar e quanto mais cedo, na verdade, se a gente não precisasse nem mudar os hábitos, melhor seria, né? Então, se a gente tivesse políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes, estimulando a prática regular de atividade física, o consumo de uma alimentação equilibrada, saudável, manter o peso sob controle, não fumar, não consumir álcool em excesso, enfim, seria o ideal. Quando a gente já tem alguns hábitos, vamos mudá-los, né? E existem algumas outras intervenções que também contribuem para o controle da pressão arterial. Manejo do estresse, por exemplo, meditação, né? Existem muitos trabalhos atualmente falando da espiritualidade, né? Que pessoas que têm uma espiritualidade mais desenvolvida também, isso tem um impacto positivo no controle da pressão arterial. É como a forma que a pessoa vive mesmo, né? Tem um impacto positivo. Há uma faixa etária que tem uma incidência maior da doença? Sim, a hipertensão aumenta com o avançar da idade. Então, se a gente estima ali que aproximadamente 30% dos adultos sejam hipertensos, quando a gente fala dos idosos, a partir dos 60 anos, essa prevalência sobe para valores superiores a 65%. Então, há uma relação entre o envelhecimento e a hipertensão. Nós conversamos muito sobre a questão da hipertensão, da pressão alta, né? Ser muitas vezes silenciosa. As crianças também têm um problema de hipertensão silenciosa? Ou elas apresentam mais sintomas ou não têm sintoma também? Também não. Exatamente em função desse estilo de vida não saudável, a gente tem observado cada vez mais crianças e adolescentes com hipertensão. Em função do sedentarismo, do sobrepeso. As crianças hoje em dia não brincam mais, né? Então é muita tela. Então isso tem contribuído para o aumento da prevalência também entre eles. De modo que a gente recomenda a aferição da pressão arterial nas crianças a partir dos 3 anos de idade. E feita essa aferição, seja num posto de saúde ou até mesmo numa campanha dessa, como nós mencionamos aqui no programa, pressão deu alta, o que fazer? Por onde começar? Aí o ideal, deu ali a aferição elevada, procurar o médico, né? Então a gente orienta que a pessoa procure o serviço de saúde ao qual ela tem acesso. Então eu vou marcar consulta no posto próximo da minha casa, eu vou marcar consulta com o meu médico, né? Seja o meu clínico, se eu já tenho um cardiologista, enfim, dar o primeiro passo para que esse diagnóstico seja confirmado em primeiro lugar. Às vezes é preciso já tomar um medicamento no momento que essa pressão alta já foi diagnosticada? Ou muitas vezes só depois de passar por uma análise mais complexa é que realmente o médico ou o profissional da saúde, que seja, vai dizer realmente se precisa do medicamento? Exato. Via de regra, o início do tratamento só acontece, né, com a medicação depois que se confirma o diagnóstico, que é feita a estratificação de risco. A não ser que o paciente tenha níveis muito elevados de pressão arterial, né, em que não é necessário que a gente faça outras medidas, a partir de 18, né, 18 por 11 de pressão arterial, não é necessário que a gente faça outras medidas, então a partir dali já poderia ser iniciado o tratamento medicamentoso ou nas situações de emergência. Nós falamos sobre essa questão da medicação e muitas vezes as pessoas acham que estão passando mal e querem tomar um medicamento em casa, colocar um salzinho na língua. Esse tipo de orientação leiga pode estar mascarando um problema mais sério? Na verdade, não existe pressão baixa, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Às vezes a pessoa chega dizendo, eu tenho pressão baixa. Então, não existe isso de pressão baixa. Não existe nenhum limite inferior da pressão arterial considerado anormal. Tá? Tanto que a gente considera a pessoa que tem uma pressão menor que 12 por 8 com pressão ótima. Tá? Então, a pressão baixa, né, que é a hipotensão, ela só tem relevância clínica quando ela está realmente associada a um sintoma, a uma manifestação clínica que decorra daqueles níveis de pressão arterial. E aí a gente tem que investigar a causa. Né? O susto mesmo vem com a pressão alta. Exato, exatamente. Doutora, conversa maravilhosa, mas nós estamos chegando ao fim do programa. Gostaria de perguntar se a senhora tem mais alguma consideração, alguma sugestão para quem está assistindo o nosso programa em casa. Bom, eu acho que é extremamente importante a gente ter em mente que temos que aferir nossa pressão arterial.
né? A hipertensão foi responsável por 11 milhões de óbitos no ano de 2019, né? 20% da mortalidade global. Então, é uma doença que tem um impacto muito grande. E então, a gente deve aferir regularmente a nossa pressão arterial, porque essa é a única forma que a gente tem de identificar uma elevação e, a partir daí, procurar um profissional adequado para nos orientar e nos acompanhar. Que medidas de saúde pública a senhora acha que precisa ser feita, precisam ser tomadas, na verdade, para melhorar essa situação? Aí temos várias vertentes, né? As políticas públicas voltadas para a prevenção primária, então desde muito cedo, né, nas escolas, a prática adequada de atividade física, então um programa adequado de educação física nas escolas, o cuidado com o lanche, né, a cantina da escola. Muitas vezes a gente vai em uma cantina e vê que ali tem tudo que não deve ser oferecido para uma criança, para um adolescente. Estimular as crianças a manter o peso sob controle, e muito interessante que as crianças que aprendem isso na escola muitas vezes levam para suas casas, então elas influenciam no comportamento dos pais, né? Então, a inércia do médico que acompanha o paciente também é algo que a gente tem que vencer. Então, o profissional tem que ser qualificado e tem que tratar de fato e de forma correta o seu paciente. E aferir a pressão com frequência. Exatamente. E ficar de olho também nos maus hábitos alimentares, falta de atividade física. Sem dúvida, uma conversa bastante esclarecedora. Muito obrigada por ter vindo aqui no Em Dia com a Saúde. Obrigada. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui, ó, na sua tela. A gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!